E aí, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo certo com vocês? Esperamos que sim. Estávamos sumidos, né? Bastante coisa pra fazer. Voltamos hoje de review de prova, né? Que prova, né, Lemoa? E que prova. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like, segue a gente aqui também nas nossas redes sociais, aqui tá o Instagram, dá aquele apoio para ficar por dentro das nossas corridinhas, as nossas tretas, as nossas resenhas, Resenhas, objetivos, tretas, quebra de cabeça, de RP. Isás. Exato. Então, gente, sábado agora que passou, teve a Poa Night Run, a segunda etapa do ano, ou a primeira, acho que foi a segunda, né? Eu acho que foi a segunda, porque se eu não me engano teve mais Foi. uma Night Isso. Run no início do ano. Isso foi a ali. segunda etapa. E, gente, a gente abriu uma caixinha de perguntas, quem segue a gente no Instagram, porque teve pontos positivos. A medalha. Teve a medalha. Mostra Aqui, aí, ó. amor. Essa aqui é a medalha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Estão vendo aqui? Bonitona a medalha, hein? A medalha em si é muito bonita, isso não tem como negar. Não, a medalha é linda. É um medalhão para uma prova De 10K, relativamente, 5K e 3K. Relativamente pequena, de É. 3, 5 e 10 quilômetros. Ela é uma prova muito bonita. Outra quê? coisa que também não dava para se queixar era sobre o kit da prova. Boa, o kit da prova a gente tem que falar. O kit da tá? prova a gente tem que falar. Positivo. Por quê? Porque Ah, e importante, gente, se tu correu, se tu correu, deixa aqui embaixo a tua opinião, se tu gostou do kit, gostou da medalha, ó, já escreve aqui embaixo pra gente... Tramontina corte rápido. Bom, enfim, esse kit ele vem bem recheado. Olha, foi desse ano, de todas as corridas que a gente fez, ele foi Melhor que São Paulo, melhor que Porto, melhor que as duas de Porto, né? Não, a meia e a... meia e a inteira. A inteira. A gente teve... Floripa nem se fala, né? As provas, gente, assim, as provas internacionais, né? Que decepção. Maratona Internacional de São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis, o kit da prova que era uma camiseta? Era uma camiseta e terrível. era só uma camiseta. E fechou. E fechou. Esse kit realmente ele veio bem recheado de coisas. Veio café Três Corações, veio 3 barras de chocolate da Hershey's de 80 gramas, veio os Cri-Cri, aqueles amendoizinhos com açúcar da Guimarães, A camiseta legal, veio uma camiseta bem bacana. Então era um kit bem recheado. mas acabou por aqui, né? Mas foram as duas coisas boas da prova. Agora, vamos abrir a caixa de Pandora sobre a Poa A caixa Night preta. Run. A caixa preta que não é preta, que é laranja. Mas depois a gente explica por que laranja. Gente, primeira coisa, tá? Porto Alegre, pelo amor de Deus, eu sei que a EPTC não ajuda, eu sei de um monte de coisa, mas não aguento mais prova no mesmo lugar. A gente sabe, gente, que Porto Alegre é ruim o trânsito, Porto Alegre não tem muita opção, mas, cara, tem um centro histórico que tu pode fazer alguma coisa legal, tem outras regiões da cidade que tu pode. Antigamente tinha provas em outras regiões da cidade. Tem várias provas que corriam em outros locais. Se tu correu também, deixa aqui embaixo. Se tu já fez alguma prova fora da Orla do Guaíba? Da Orla, fora do trecho Beira-Rio Pontal. Nossa, cara. Porque hoje É só isso. É só isso. É só isso, tá? Primeiro, trecho. Vou falar um pouco então, começando da chegada e da data da prova. Gente, a prova foi num dia que tinha 3 situações em Porto Alegre. O show do Gustavo Lima e você. Tira. Tinha o Circo do Marcos Frota, que agora já é patrimônio da cidade, já se enraizou. E a Poa Night Run. Então, para te chegar em Porto Alegre, ou tu ia pela terceira perimetral e dava toda a volta na cidade, ou tu ficava preso entre a arena do Grêmio e o Beira-Rio. Então, tu imagina o caos. Se tu vencesse isso, a nossa querida Run Sports, né, queridona, lançou um comunicado que teria estacionamento no local. O pessoal chegar lá, o quê?
não tem estacionamento, não poderia estacionar. Porque e tu não poderia tinha que ter feito reserva da placa. e tu não poderia retornar pro Barra. Então tu ficou na rua, os carros na rua. Então aí, desorganização total. Para quem foi direto pro Barra, estacionou bonitinho, Barra é um ótimo local, é seguro, é perto, caminhava até o local. Gente, o local onde é a Poa Night Run é muito pequeno. A gente sabe que tem a questão da Goldstein, a gente sabe que ali A gente entende, é um condomínio, a gente entende, tudo isso. A gente entende que a Poa Night Run, ela é um evento comercial. Ela é uma Total. corrida comercial. É total. Gente, a gente entende isso, né? Nós não vamos lá na inocência de achar que é uma... Que não. Bom, a gente sabe. A gente sabe que ela é feita lá dentro para vender. Né? A gente sabe, a gente entende isso. O problema é que o local não tem infraestrutura para comportar um número muito grande A organização de pessoas. a organização passou que teve 4 mil inscritos. Bacana o número. Imagina, gente, o local é muito pequeno, tá? Quem conhece ali sabe que é muito pequeno. Eu corri a Half Marathon, nós corremos, né? E como tinha poucas pessoas, funcionou bem. Funcionou super bem. Mas tinha Só 1000 e que- poucas pessoas, era muito, né? Só que eram pouquíssimas pessoas. E geralmente essas provas noturnas, elas dão muita gente. Acontece muita gente. Pelo menos das duas que a gente participou agora. Eu não sei se as nights runs que aconteceram ali foram Anteriormente, né? bagunçadas porque aconteceram ali e aí o espaço é pequeno, ou se as day run tem um número menor de pessoas do que essas outras provas. E aí teve uma situação, tá? Aí quem conseguiu lá, achou sua tenda, achou a baia de largada. Senhor Jesus. Eu queria entender por que a Run largou os 5K, não, desculpa, os 3K, aí os 10, 3K, depois os 10K, aí depois os 5K. Eu queria entender quem é que passou essa logística pra Run. Porque, pelo amor de Deus, tá? Aí o que acontece? A confusão. Porque aí, pensa comigo, gente, tem muita gente que debuta em corrida nessas provas e é normal a pessoa ficar perdida. Isso, gente, faz parte, né? Quem nunca? Só que as Até pessoas porque entravam na baia e ninguém falava. O locutor falava e era confuso o áudio, porque o local é ruim, até a acústica do local é ruim. E as pessoas entravam e depois, não é agora, queriam voltar. Então não conseguia nem entrar pra tua largada. Na verdade, tinham pessoas na baia de largada. Tinha um portão, porque era assim, não era uma baia, era um portão que estava fechado e tinha algumas entradas. E essas entradas tinham pessoas barrando a entrada de pessoas que não eram da categoria que deveria correr naquela hora. Só que passava, gente, passava, Só tá? que aí, o que começou a acontecer? Como foi essa saída foi confusa, porque primeiro saiu 3 km, aí depois saiu 10, depois saiu 5. O pessoal que ia sair para os 5 km se agrupou na frente da entrada, ali na frente da entrada dos portões. E como o pessoal não estava deixando essa galera entrar, eles ficaram parados na frente do portão, esperando a vez deles poderem entrar. E aí tu não conseguia E tu acessar. não conseguia acessar, então era um empurra-empurra que parecia, sabe a entrada de trem às 6 horas da manhã? Que tu precisa empurrar todo mundo pra Às entrar 6 no horas da tarde vagão? é pior, mas assim, e aí largou, tá? Pum, chegou na tua baia e tu largou. O trajeto. A gente sabe que é uma prova comercial, ok? Não é uma prova pra tempo, mas, gente, sem condições. Os cotovelos, assim, os retornos muito fechados e quase todos eles tinham saibro. Acho que inundou, como tem muita chuva aqui na região. Muita chuva, né? O primeiro que tu faz, que tu vem pra um lugar bem escuro até, esse ano tá um pouco mais claro, mas é bem escuro. Gente, tu tinha que quase parar pra fazer a curva, né? Porque é um cone, contorna o cone e volta. Só que ele tinha saibro, então pra te arrebentar ali é 2 palitos, né? E era um dia que tinha chovido muito, tanto que nós não sabíamos se nós iríamos participar da prova. Porque é uma aguaceira. Porque tinha, pra vocês terem uma ideia, choveu as últimas horas que antecediam a prova começou às 8 da noite, choveu até às 5 da tarde. Até às 4 horas abriu o sol. Por aí. Mas tipo assim, tava chovendo até às 4 horas. E não era uma chuva, gente, não era Torrencial. uma garoa, era uma chuva torrencial. Tanto que nós comentamos, olha, se demorasse mais 1 hora, gente não ia se correr. passasse das 5 horas correndo, mesmo que parasse a chuva às 6 horas da tarde, nós não iríamos correr, porque não ia ter né? tempo, tipo assim, da água escoar. E aí,
corria, tudo. Cara, hidratação. Não tem o que falar, porque é uma prova de até 10K, então tu vai ter 2 pontos. Um na ida e um na volta, fechou. E é isso, não tem que ter mais do que isso, tá? Gente, acho que era 3 pontos de hidratação, se eu não me engano. Tinha 2 ou 3. Tinha 2 que tu pegava. 2 na ida e um na volta. Vidas, E é isso, gente. Então, assim, se eu pudesse falar pra ti, se tu já corre, se tu quer buscar tempo, se tu tem algum objetivos, não é prova pra ti, tá? Não é. Não perde teu tempo, não gasta teu dinheiro, tá? Tem algumas outras provas que são uns percursos melhores, mais bonitos, ou até mesmo guarda para fazer uma etapa da Poder Run que é no mesmo local, porém é mais bem organizado, um local que tu consegue respirar mais, um local que tu consegue ir por um tempo mais porque é mais largo, o local da corrida, não tem tanto cotovelo, então tu consegue administrar mais, mas essa prova, a Poa Night Run, eu acho que é para quem tá começando, para quem quer brincar, para quem não tem nada a fazer naquela noite e quer ir lá brincar. Pra quem não tem nenhum objetivo específico. É isso. Por exemplo, outra coisa da prova, que agora eu lembrei, não fechava a quilometragem. Boa, o pessoal falou, desculpa. O pessoal comentou e foi o que mais votações teve na nossa enquete. Desculpa aí. A 10K fechava 9.800. Então, gente, se tu queria um RP, não deu RP, tá? Só se ficasse correndo ali. A gente teve uma colega nossa que ela ficou correndo um pouquinho pra fechar os 10K. E é isso. Então, que provinha medonha. Que provinha... Agora a palavra que eu vou usar pra essa prova é bagaceira. Bagaceira, por quê? É prova caça-níquel. Ao meu ver, é prova caça-níquel, tá? Porque não te dá um percurso bacana, é um percurso feio de noite, não tem nada pra te ver, é um percurso bagunçado, o pessoal dos 3K, os 5K que largou depois, a moto escoltando o cara, passava no meio da galera dos 10K, então assim, tu imagina a bagunça que foi. Então, mais uma vez, algumas provas que a gente fez da Run, eu acho que uma que foi a bem feita, que eu corri, que assim, funcionou tudo, foi a Ralph, porque a New Balance estava no meio e aí teve uma outra situação, só. Toda prova tu tem algum problema. Então, gente, se tu vai pra tempo, se tu quer, gente, não é prova pra ti, tá? Não gasta o dinheiro. O que eu digo assim, ó, essa prova, ela é aquela prova assim, ó, nunca corri à noite, quero ter isso como uma experiência, tô começando a correr agora, ou eu tenho dentro dos meus objetivos do ano fazer uma distância de 10 quilômetros, que eu quero, ou tu quer te desafiar nos 10K a primeira vez? Gente, bacana, é isso que eu ia dizer. bacana, eu tenho como objetivo sabe? os bacana. 10K, eu vou fazer nessa mas prova. Mas mesmo assim tem provas mais bonitas pra fazer também, tá? Se fosse pra fazer 10 quilômetros, eu deixaria pra fazer na última etapa do Poder Run. Que é uma prova bonita, Por de quê? dia, quente. Que é uma prova, porque assim, ó, tu tá correndo na Orla do Guaíba. E se tu vai correr na Orla do Guaíba, tu vai querer ver um nascer ou um pôr do sol. Isso pra mim é meio básico. Agora vai uma dica pra quem organiza as provas. Gente, a gente tem uns pôr do sol mais bonito do mundo, tá? É ser bairrista mesmo. Ninguém pensou em fazer uma prova no pôr do sol ainda. É sério isso? Por que não tem uma sunset run? Sunset run. Assim, boa night run. Ok, mas faz no final do dia. Imagina assim, ó, começando 6 horas, aquele pôr do sol vermelho, bonito. Cara, isso é diferente, isso vende. E fora que esse é um horário que, pra quem gosta de correr, é um horário natural. Que as pessoas já correm ao natural. Por quê? Porque o nosso horário de corrida na Night Run foi 8h35, 8h45. 8h35 porque 8h45 largava os 5 km que era antes dos... Tarde pra caramba. Gente, isso já é tarde. Pensa que tem pessoas... Isso já tá na cama. Idosos que nem a gente. Idosos já é hora de dormir. E tu vai levar... tipo assim, ó... Claro que tem pessoas que correm 10 km em 30 e poucos minutos. Outras pessoas vão demorar mais de 1 hora pra fazer esse mesmo percurso. E aí tu já vai ter terminado uma prova às 10 e pouco da noite. Tu vai ter que sair pra jantar, pra comer alguma coisa. Tu vai querer fazer. E naquela... E eu vou ser honesta, eu já estava irritadíssima. Só naquela função de ter que chegar até a prova, que eu disse, não sei nem se eu quero jantar aqui, eu não sei se eu quero jantar, se eu não quero ir pra casa. Porque foi tudo uma desordem, uma coisa que já foi... A chegada já foi atropelada. Tipo assim, uma bagunça. Se eu tivesse dado uma nota pra essa prova, eu daria... uma nota de 2. Só pelo kit. Não, daria 5. Kit e medalha. E tua nota? Olha,
De 5 a 6 também. Fechou. Porque o resto não... É resto. O resto e pondero não fazer Não, mais essa a prova. Ponete eu não faço mais. Pondero não fazer mais. É... Tem algumas outras provinhas que eu ainda quero fazer que eu prefiro pagar pra fazer essas a outras provas. gente vai trazer agora no canal, daqui, eu acho que essa semana ainda vai lançar um vídeo, contando quais os nossos próximos passos e o porquê, quem tá acompanhando a gente no Instagram, tá vendo que assim, a gente tá dando uma pausa nas corridas, até pela questão de trabalho e questão mental também. Então, Não é uma pausa, digamos assim, ó, vamos parar de correr. Não, nós vamos continuar correndo, tá? Mas nós estamos dando uma pausa, digamos que correndo com compromisso. Eu acho que é importante estudar uma pausa, retroceder, dar uma descansada na mente. Mas vai sair um vídeo a gente contando isso com detalhes. Acho que sobre o review, acho que é isso. Acho que é isso aí. Se tu tem mais alguma coisa, escreve aqui embaixo, segue a gente Se tu no participou Instagram. dessa prova, conta pra gente como foi. Se tu tem alguma dica de prova que seja diferente, que a gente hoje não tem conhecimento, tem alguma dica, alguma coisa? Escreve aqui pra gente também. E era isso, né, Lemor? Isso aí. Obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigada, até mais, galera. Tchau, Valeu. tchau.